Era uma vez a história da carochinha. A famosa taxa do lixo. E assim começa todo conto de fadas. Seria muito bom que vivêssemos no mundo real, no mundo ideal, mas a gente vive no mundo real. Entretanto, o mundo real requer de nós responsabilidades que muitas vezes são contrárias às nossas vontades. Seria bom que todo governante fizesse somente o que agradasse à população, sem se ater às obrigações decorrentes das leis e órgãos de controle. Vivemos em uma república democrática e de direito onde todos, sem exceção, devem obediência às leis pátrias. Ultimamente, tenho visto nesta casa um debate sobre a taxa do lixo, relacionando-a ao prefeito Sá. Tudo tem começo e a verdade tem que ser esclarecida à população em geral, principalmente aos fortalezenses que são vítimas da desinformação. A taxa do lixo faz parte da política nacional de saneamento básico, lei federal assinada pelo então presidente Lula no ano de 2007. Será? Se o presidente Lula fez errado, não me coloca aqui na posição de julgar o presidente diante de uma decisão de política nacional tão séria para o país. Vejamos o que a lei diz. A Lei Federal número 11.445 de 2007, em seu artigo 11, inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 4º, a linha A. Vou ler a lei. Artigo 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. 3. A existência de normas de regulação que prevejam os meios para cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Parágrafo 2º, Domingo. Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 3 do caput deste artigo deverão prever: o 4. As condições de sustentabilidade e equilíbrio financeiro da prestação dos serviços em regime de eficiência, incluindo o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas. Deputado, não é possível, nobre amigo, e assim disse, ajudar. É só olhar para nós. Sim, você olhar para você, não olha para o papel. Uma parte. Lembrando que antes que se faça a confusão de ideias, os serviços públicos de saneamento básico estão definidos no artigo 3º da mesma lei. Vejam o que diz o inciso 1, artigo 3º. Para fins do disposto dessa lei, considera-se: 1. Saneamento básico, conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de item C, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. No ano de 2020, veio a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que alterou a Lei 11.445 de 2007, em vários tópicos, dentre os quais consignou no parágrafo 2º do artigo 35 um prazo de 12 meses da vigência da lei para que os gestores propusessem um instrumento de cobrança. O artigo 35, vamos lá, as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar, vejam só, aqui prevê a renda das pessoas, e é por isso
que Fortaleza isentou 70% da população. Parágrafo 2º. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses da vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, observadas as penalidades constantes da referida legislação, no caso de eventual descumprimento. E aqui já se impõe uma multa, ou seja, lá o que for, ao gestor. Após estabelecido o prazo legal nacionalmente, vez que faz parte da Polícia Nacional de Saneamento, vários gestores tiveram que adaptar a realidade dos estados, municípios, havendo de forma responsável auxílio dos outros poderes constituídos da República. A exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Conselho de Altos Estudos desta Casa, as suas estratégias em 2021, publicou um livro eletrônico com o título Cenário Atual do Saneamento Básico do Ceará. Na página 185 desse rico material, no tópico 5.7.1, discorre sobre a necessidade da implantação da taxa/tarifa para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos. No livro eletrônico está explicitamente registrado: o cumprimento desta determinação dependerá, em boa parte, da postura e ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Ministério Público Estadual em relação à aplicação deste dispositivo legal, sem os quais dificilmente haverá sua implementação. Então, esta casa, neste momento, já defendia a implementação da taxa ou tarifa do lixo. Trocando em miúdos, para além do fiel cumprimento da legislação pátria, existe o rigor dos órgãos de controle do devido cumprir a lei. Vale a pena cada deputado e deputada ler trecho desse material. E pasme, quem presidiu este conselho nos anos de 2009 e 2020, e certamente deve ter, não estou afirmando, deve ter participado da confecção deste material, foi o então deputado e hoje governador Elmano de Freitas. No mesmo esteio da lei federal, existe a lei estadual 16.032 de 2016, que institui a política estadual de resíduos sólidos no âmbito do Estado do Ceará e também determina no parágrafo 1º do artigo 8º. Parágrafo 1º. A regulação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, mencionada no inciso 3º do caput deste artigo, seguirá os parâmetros delineados para os serviços públicos de saneamento básico, devendo a entidade reguladora contemplar na edição de suas normas relativas às dimensões técnicas, econômica e social da prestação de serviço e os seguintes aspectos: medição, faturamento e cobrança de serviços, mais uma vez aqui cobrando pelos serviços. E vejamos que o artigo 18 da mesma lei estadual obriga os municípios para acesso aos recursos do governo do Estado relacionados à política de resíduos sólidos. Institui mecanismos de cobrança mediante taxas, tarifas ou outros preços públicos que contribuam para a remuneração e a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. No seu artigo 18, a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos em conformidade com o plano municipal de saneamento básico previsto no artigo 19 da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Nos termos previstos por esta lei, é condição para os municípios terem acesso a recursos do Estado ou por eles controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades estaduais de crédito ou fomento para tal finalidade. Quando for possível. Tá jóia. Parágrafo 3º. Serão priorizados no acesso aos recursos do Estado, referidos no caso dos municípios que, terceiro, instituírem mecanismos de cobrança, mais uma vez mostrando que é determinada a cobrança
mediante taxas, tarifas ou outros preços públicos que contribuam para a remuneração e sustentabilidade econômica-financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Seguindo o rigor da política estadual de resíduos sólidos, o governo do Estado, por meio do decreto 35.51 de 2022, publicado pelo então governador Isolda Sela, modifica as regras de transferência de recursos do ICMS para os municípios. Diante dos diversos cálculos que os municípios deverão observar doravante a essa disposição infralegal, a metodologia para cálculo da participação que caberá a cada município em função do índice municipal de qualidade do meio ambiente, que ele terá que observar, entre outros critérios, a depender de estarem consociados ou não. 1. Gestão de resíduos sólidos. 1.1. Cronograma. Lei Municipal de Resíduos Sólidos. 2. Decreto Regulamentador. 3. Plano Municipal e Regionalizado de Gestão de Resíduos Sólidos, com as respectivas metas, identificando e já implementadas. 4. Órgão responsável pela gestão dos resíduos sólidos. 5. Mecanismo de cobrança para a gestão dos resíduos sólidos. Temos que ter responsabilidade com a mensagem que falamos aqui, aos cearenses desta casa, mas principalmente compromisso com a verdade. Ou será que o atual governador vai revogar o que estabelece esse decreto? A verdade é que o atual governante já fez com a Fundo Saúde, já extinguiu, já aumentou o ICMS e agora vai revogar a política de resíduos sólidos? Ou o presidente da República vai revogar as diretrizes nacionais da política de saneamento básico? Fica aqui essa pergunta. E para esclarecer mais ainda, no Cariri foi feito o leilão e lá, diferentemente de Fortaleza, que será cobrado pela prefeitura, será cobrado pelo consórcio Comares, na região do Cariri. E o processo, no contrato que está em minhas mãos, deste contrato, consta que a tarifa de resíduos é um valor pecuniário, devido pelos usuários, a concessionária, diferente não deve às prefeituras, deve à concessionária, faturado pelo prestador de serviço de água, vejam só, para encobrir, vão cobrar a taxa de lixo na conta de água dos cearenses da região do Cariri. Essa é a transparência, essa é a diferença da verdadeira taxa do lixo e a tarifa que é cobrada por uma terceirizada, por um órgão particular para fazer a coleta e a destinação dos resíduos sólidos no restante do Ceará.